Fizemos uma viagem para a China de 10 dias em maio de 2024. Toda a organização da viagem, desde a compra das passagens, reserva de hospedagens, compra dos meios de transporte, passeios, tudo isso a gente fez por conta própria, sem a necessidade de contratação de agência de turismo nem de nenhum intermediário. Eu vou fazer esse vídeo justamente para inspirar e ajudar as pessoas que querem ir para a China e têm um pouco de receio de ir sozinhas, até porque indo sozinho sai muito mais barato, né? Desde já eu posso dizer que não é difícil, também não é tão fácil assim, mas dá para ir tranquilamente e não é caro. Para facilitar, eu vou dividir esse vídeo em 9 capítulos. Primeiro capítulo, roteiro. Segundo, transporte. Terceiro, dinheiro. Quarto, comunicação. Quinto, internet. Sexto, passeios. Sétimo, segurança, entre parênteses, controle. 8, comida. E 9, conclusão. Roteiro. Nós pegamos um voo de São Paulo para Dubai e como não era mais caro abrir a passagem em Dubai, a gente preferiu fazer isso para poder descansar um pouco e não ter que ficar viajando por 30 horas sem parar. Assim a gente aproveitou a oportunidade para conhecer Dubai. Em relação a isso, aliás, vale dizer que Dubai foi um dos lugares mais sem graça que eu já fui em toda a minha vida. Um lugar falso, sem alma. Na verdade parecia uma grande paródia do século XXI. Um shopping center no meio do deserto. Uma cidade ou um país que é habitado não por um povo árabe, mas por operários, trabalhadores de outros países como Paquistão, China, enfim. De Dubai, nós pegamos um voo diretamente para Beijing e ficamos em 6 noites em Beijing, que é uma cidade absolutamente incrível, uma dessas cidades especiais, únicas no mundo. Já de início a gente ficou chocado pelo ar puro que respiramos, já que a gente havia ido para lá 7 anos atrás e o ar era muito poluído, difícil de respirar e até de enxergar direito. Mas nos últimos anos o governo chinês implementou várias medidas que praticamente acabaram com o problema da poluição, seja regulamentando as emissões das fábricas, seja substituindo todas as motocicletas da cidade por motocicletas elétricas. Beijing hoje é uma cidade super moderna, com um sistema de metrô excelente, muito fácil de usar. A gente se deslocou para tudo quanto é lugar, para conhecer os parques importantes, monumentos históricos, templos, etc. É uma daquelas cidades em que tudo é muito grande, tudo é muito longe, né? As distâncias são enormes, mas tudo funciona muito bem. Num dos dias a gente foi conhecer a Muralha da China, numa região que fica cerca de 1 hora e meia de Beijing. Foi um passeio maravilhoso, um daqueles passeios que marcam mesmo pela imponência da muralha, pela importância de toda a história e pela beleza do lugar. No outro dia a gente teve que contratar um pacote fechado para visitar a famosa Cidade Proibida, em Beijing, porque os ingressos para ir por conta própria já estavam esgotados. E nos outros dias a gente ficou solto pela cidade, passeando por conta própria e nos misturando ao povo chinês, nas ruas lotadas, nos parques, etc. De Beijing a gente pegou um trem rápido, super rápido, 300 km por hora, para a cidade histórica de Xi'an. Em Xi'an a gente ficou 4 dias. Num dos dias a gente foi de táxi para outra cidade, a pouco menos de 1 hora de Xi'an, onde fica o famoso Exército de Terracota, talvez o maior tesouro arqueológico de toda a China. Nos outros dias a gente ficou solto e livre pela cidade, que tem diversos atrativos, como uma muralha gigante milenar que dá volta na cidade, uma rua enorme, super turística, com comidas, compras e até um templo tibetano que a gente gostou muito. E de lá a gente pegou um voo para Tóquio, onde começou a etapa japonesa da nossa viagem. E aliás, se você quiser ver os vlogs dessas viagens, porque foram Dubai, China, Japão, Taiwan, Coreia do Sul e depois voltamos para o Japão e fizemos longamente várias ilhas desse país, é só ver nesse canal os vlogs todos. De cada cidade tem um vlog separado. Capítulo 2, transporte. A gente comprou as passagens aéreas como a gente faz sempre. A gente pesquisa no Skyscanner e no Kayak, que são 2 sites que a gente confia. E aí a gente, conforme os preços, a gente vai ou para o site da companhia aérea e compra diretamente lá, ou vamos para algumas operadoras que a gente conhece e confia. 2, por exemplo, que a gente sempre usa são a Expedia e o Booking. Booking hoje em dia está muito bom também para comprar passagem aérea. Ainda em relação ao transporte, na China a gente se locomoveu de trem, táxi, metrô, bicicleta, tuk-tuk e a pé. Comprar o trecho de trem não foi nada fácil.
Tem certas coisas na China que são um pouco complicadas pela questão da internet. A internet na China é totalmente controlada pelo governo, então a gente não tem acesso a Google, nenhuma mídia social, nada disso. E sem Google a gente fica, sem conseguir fazer praticamente nada. Então, desde já fica a dica, que é uma das mais importantes. Para viajar para a China, você tem que ter 2 aplicativos. Baixar esses 2 aplicativos aqui no Brasil, que são o WeChat e o Alipay, e já cadastrar o seu cartão de crédito nesses 2 aplicativos antes de ir para a China. Mas eu vou falar mais disso no capítulo internet e no capítulo pagamento, ou seja, dinheiro. No fim, a gente teve que ir até uma estação de trem que ficava num bairro super simples e comprar pessoalmente as passagens, o que foi super difícil, porque os funcionários não nos entendiam. Usamos um aplicativo de tradução, mas muito simpáticos. Depois de muito esforço, a gente conseguiu comprar. Você tem que apresentar o passaporte, preencher uma série de documentos, é tudo muito burocrático na China. Essa foi a parte mais difícil. Pegar metrô lá era muito fácil, muito seguro, muito limpo, muito bem sinalizado. Num dia que a gente não estava conseguindo se encontrar, veio um funcionário que falava inglês e nos ajudou. Eles são sempre muito solícitos. Pegamos táxi, uma experiência ótima também. Todos os taxistas são cadastrados no governo. Eles te cobram exatamente o que está no taxímetro. É muito fácil e confiável e não é caro. Bicicleta também chegamos a andar. Teria sido muito melhor se a gente tivesse um daqueles 2 aplicativos que eu falei, porque aí a gente poderia alugar uma das milhares de bicicletas que ficam à disposição pelas ruas da cidade, que se aluga pelo dia inteiro por $1. Mas a gente não pôde fazer isso porque não tinha nem o Alipay nem o WeChat. Dinheiro, capítulo 3. Em relação a dinheiro, em primeiro lugar, vale dizer que a China não é cara. Um hotel na China razoável custa entre $50 e $60 uma diária para um casal. E via de regra, transporte e comida são baratos. Você come bem, os transportes são todos limpos e seguros e não são caros mesmo. Na China, os pagamentos são feitos ou em dinheiro ou de uma forma só, com o QR Code de um de 2 aplicativos, como eu falei, WeChat, Alipay. Todo chinês usa esses aplicativos para pagar tudo, seja lá o que for. Muito fácil, eles aproximam, bipam lá no QR Code e está pago. Você coloca um crédito nesse aplicativo e vai gastando. Como a gente não tinha nenhum desses aplicativos instalados, a gente não pôde utilizar essa forma de pagamento, tivemos que pagar em dinheiro. Para isso, eu sempre recomendo o Wise, que é onde eu tenho a minha conta sem fronteiras, a conta em dólar. Só que na China, e aliás no Japão também, o Wise não funcionou bem, me decepcionou um pouco. Ainda bem que a gente tinha também a opção da conta do C6, a conta em dólar do C6. Acabou valendo a pena, porque o IOF é só de 1%, assim como no Wise, e o spread do dólar compra e venda também é bem menor, vale muito mais a pena esse tipo de cartão do que usar um cartão de crédito de um banco brasileiro, um cartão de crédito internacional. Então a gente sacava dinheiro pelo C6 e pagava tudo em dinheiro. Comunicação. Comunicação na China, obviamente, não é fácil, afinal de contas eles falam chinês, poucos falam inglês, poucos mesmo. A geração mais nova fala um pouquinho, mas no geral o chinês é muito solícito, muito sorridente, ele te ajuda, ele é capaz de te levar até um local e sempre sorrindo, fazendo gestos, se comunicando por mímica. Então, nesse aspecto, assim, a comunicação é difícil, mas ela sempre funciona. Funciona muito melhor se você tiver conexão e puder usar algum tipo de tradutor online, como a gente em alguns momentos pode usar. Capítulo 5. Internet. A internet na China é toda controlada pelo governo. Não é permitido acesso a Google, a nenhuma mídia social. Então, para conseguir entrar em qualquer site, você precisa ter um bom VPN. O problema é que o governo chinês está sempre bloqueando os VPNs que funcionam. Então, às vésperas da sua viagem para a China, você precisa descobrir qual o VPN do momento, qual o VPN que neste momento funciona na China. Na nossa viagem, poucos meses agora atrás, o VPN que estava funcionando era o Let's VPN. Funcionava perfeitamente. Você entrava nesse VPN e a partir dali você tinha acesso a tudo. Google, Facebook, Instagram e assim por diante. Coisas que sem o VPN você não entra. Todos os sites na China são em chinês. Então é muito difícil entender qualquer coisa. Por isso que se você não tiver um VPN, você não vai conseguir acessar a internet. Nas ruas, a gente utilizou o Airalo, que é um SIM card digital. É um aplicativo que você baixa, paga e você tem acesso à internet, a dados, qualquer lugar do mundo, você escolhe lá.
A gente usou esse airalo pelo mundo todo e funciona bem. Na China não funcionava tão bem. Em muitos momentos a gente ficava sem conexão. O ideal é você comprar um SIM card chinês. Só que isso é bem difícil. Você tem que falar chinês. Então o ideal seria, no dia que você chega na China, pegar alguém do hotel para ir com você até uma loja e comprar um SIM card e instalar no teu celular. Mas mesmo que você consiga instalar um SIM card chinês, você vai ter um problema. Com o SIM card chinês não dá para utilizar a VPN. Então você vai ter acesso ao WeChat e ao Alipay, mas não vai ter acesso ao Google, que é o principal para a gente. Então tem um pulo do gato. Esse é o grande pulo do gato para viajar para a China, principalmente se você for fazer uma viagem longa lá. E aí você vai precisar de internet boa mesmo, que é encomendar antes da viagem um SIM card em Hong Kong. Aí sim você vai ter acesso a tudo com VPN. É difícil fazer isso, bastante difícil. Na verdade, dá para fazer da forma que a gente fez, sem internet ou com internet limitada, usando a internet do airalo e algum VPN e contando com o Wi-Fi que a gente tem nos hotéis. É só você pegar as informações antes de sair do hotel e sair para a rua. Pra gente deu muito certo. Capítulo 6, passeios. Nós fizemos muitos passeios legais pela China, fizemos quase todos por conta própria, sem precisar contratar guias nem pacotes. É tudo muito organizado e os tickets têm que ser comprados de véspera ou dias antes pela internet. Isso pode ser difícil porque a internet lá é toda em chinês. Então para isso você tem que contar com a ajuda de alguém no hotel. Mas a pessoa do hotel vai sempre te ajudar. Na verdade a pessoa do hotel, pela nossa experiência, sempre comprava pra gente os tickets. E a gente dava para essa pessoa o dinheiro. E você não recebe um ticket. O que acontece na China é que quando você compra a entrada de algum passeio, como a gente fez para ir para a Muralha de Xi'an, para o Exército de Terracota, para a Muralha da China, para a Cidade Proibida, eles cadastram o número do teu passaporte no site. E quando você chega no local, você não apresenta um ticket, você apresenta o seu passaporte. E assim, eles veem que você está cadastrado para visitar naquele dia, que você pagou a entrada e permitem a sua entrada. O pessoal que trabalha nos hotéis fala um pouquinho de inglês, então não vai ter dificuldade em você, falando um pouquinho de inglês, conseguir a ajuda deles. Eles fazem sempre de muito bom grado. Em alguns momentos, você pode querer comprar um pacote por uma das operadoras, como a TripAdvisor e a Viator. São duas grandes operadoras que fazem passeios no mundo todo. Você vai gastar muito mais dinheiro, mas você vai ter a segurança de um passeio guiado com guia que fala inglês, com carro, tudo isso. A gente teve que fazer isso no dia da visita da Cidade Proibida porque os ingressos para fazer por conta própria estavam esgotados. Então a gente contratou pela Viator um pacote, tivemos um guia que falava inglês perfeito, um cara que sabia tudo sobre a história da China, nos levou para conhecer toda a muralha, toda a Cidade Proibida, e teve acesso a tudo, né? Os ingressos e tal. Pagamos um pouco mais, mas pudemos conhecer a Cidade Proibida. Essa é uma opção também para quem quiser gastar um pouco mais para fazer qualquer tipo de passeio. Mas fora isso, o resto a gente fez tudo por conta própria, por isso economizamos muito. Capítulo 7, segurança. Controle. Controle na China é total. Você é revistado para entrar em qualquer lugar. Para entrar no metrô, para sair do metrô. Você abre a sua mochila, eles olham o teu passaporte. Mas a polícia é sempre muito educada, muito cortês. A China tem 55% das câmeras de segurança no mundo. Então é uma loucura. Às vezes você está andando, você olha assim, você vê dezenas, centenas de câmeras apontando para você. E qualquer lugar que você vai, você tem que mostrar o passaporte. E cadastrar o passaporte para entrar em qualquer atração. A impressão que a gente teve durante os dias que a gente passou lá é que o governo sabia exatamente onde a gente estava em cada momento de cada dia. Agora, por outro lado, a segurança é absoluta. Você pode andar onde você quiser, a hora que você quiser, como a gente fez, no bairro mais simples, carregando câmera, carregando mochila. Não vão sequer olhar para você. Aliás, quando olham para a gente, eles sorriam e cumprimentavam. Eu acho que a questão da violência, da segurança é exemplo do que a gente viveu também no Japão, Taiwan e Coreia do Sul. Não existe na China. Simplesmente não entra na cabeça deles. Eles não têm essa preocupação de serem vítimas de violência ou de algum assalto, de alguma agressão. A gente vive leve nesses países dessa região da Ásia, completamente despreocupados. Isso para nós brasileiros é impensável e é muito gostoso ter essa experiência. Capítulo 8, comida. Na primeira vez que a gente foi para a China, uns 7 anos atrás, a gente teve uma experiência ruim
uma impressão muito ruim da comida chinesa. Dessa vez a gente mudou completamente a nossa cabeça. Talvez a gente tenha viajado agora com a mente mais aberta, o coração mais aberto, e a gente resolveu experimentar de tudo. Gostamos demais da comida. Na China é tudo baseado no arroz ou nos noodles, né? E depois carne de porco ou frango ou alguns frutos do mar e aqueles temperos, muitos legumes, mas tudo é muito gostoso. A gente comeu de tudo e era sempre muito gostoso, muitas frituras gostosas. É lógico que eles comem algumas partes dos bichos que a gente não está acostumado, como as tripas, os vísceras, pés, língua, rabo, que a gente não gosta muito. Mas fora isso, a comida é muito gostosa. A China tem uma cultura de comida de rua como qualquer país nessa região da Ásia, então come-se, via de regra, na rua. E era um programa muito divertido, diariamente sair procurando o que comer, porque as opções são inúmeras e você está sempre descobrindo alguma coisa nova e gostosa. E muitas vezes você está com a comida na mão e você não sabe exatamente o que você vai comer, só descobre depois de experimentar. Isso é divertido, faz parte da viagem, da experiência de mundos novos, de culturas novas. Mas eu posso dizer com tranquilidade, a gente gostou bastante da comida na China. Capítulo 9, conclusão. A viagem para a China foi muito legal. É mais uma viagem que fez a gente abrir assim a nossa cabeça em relação aos estereótipos e preconceitos que a gente muitas vezes tem sem perceber. A China, muito diferente do que alguns imaginam, é um país absolutamente civilizado, futurístico até. O povo é muito simpático, divertido, adora sorrir. E a questão da tecnologia deixou a gente assim de boca aberta. Eles estão um século na frente do resto do mundo. Uma série de tecnologias que tem lá na China, o resto do mundo não conhece. Porque como eles são um mundo inteiro, eles têm 1,4 bilhão de pessoas, muitas tecnologias que eles têm lá, eles não precisam nem mostrar ou dividir com o resto do mundo. Então a gente vê só lá. É fascinante. Em relação ao comunismo, a gente percebeu que a China não é comunista. Nós que já estivemos em países verdadeiramente comunistas como Vietnã, Cuba, a China é o oposto. Na China o consumismo é total, a riqueza está ali para você ver, as pessoas têm empreendimentos próprios, existe uma variedade absurda de lojas e de produtos à disposição das pessoas. É lógico que o Estado é autocrático, o partido é único, o controle é total, mas do aspecto econômico não é um país comunista, é um país rico com muito consumismo, com muitas opções e com uma classe média forte. A gente percebe isso lá. E é também muito fascinante você conhecer uma cultura milenar que está tão distante da gente e tem tantos aspectos diferentes do mundo ocidental. A comida, a língua, a escrita, as músicas, os cheiros, o folclore, as vestimentas, tudo é muito novo, muito fascinante para a gente. Acabou a viagem e a gente tem a certeza que a gente vai voltar para a China dessa vez para ficar mais tempo e explorar outros lugares mais isolados e também a parte exuberante da natureza que existe na China que a gente ainda não conheceu. Na outra viagem em 2017 a gente conheceu Xangai e algumas cidades no entorno de Xangai e fomos até o norte conhecer a cidade de gelo de Harbin, que é feita nos meses de inverno, ali na fronteira com a Sibéria, com tijolos de gelo e luz LED dentro. Foi uma das coisas mais alucinantes que a gente viu em toda a nossa vida. Mas agora a gente quer voltar para conhecer com mais tempo outros aspectos da China, locais mais isolados. A gente recomenda 100% uma viagem para a China e é sem dúvida um dos lugares mais fascinantes, mais incríveis que a gente já foi em todas as nossas viagens. E se você quer ver as nossas viagens, estão todas aqui nesse canal. É só ir lá e procurar a playlist de cada continente, de cada viagem que a gente faz. Neste caso aqui, foram 3 meses pela Ásia, 5 países diferentes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau! Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!